Quando nós temos uma vocação, quando nós temos um ideal, tudo vale a pena. Todos os sacrifícios, eles são até esquecidos como sacrifícios, porque você só está olhando aquela luzinha que tem diante de si e que está atraindo e conduzindo seus passos. Eu não posso deixar de perguntar sobre um aspecto pessoal, que é o fato de que, bom, primeiramente, pediu permissão para o marido para entrar na faculdade. E como é que ficava a relação com a família exatamente nessa necessidade de deslocamento, ainda dividindo com relação à vida docente? Com certeza, uma engenharia para poder lidar com uma coisa a mais no meio de tantas coisas. Talvez eu não tenha tido a técnica necessária para essa engenharia. E quando eu entrei na justiça, eu me separei. Na Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho. Eu me separei. Aliás, eu me inscrevi para fazer o concurso, casada, e quando eu fiz a prova, eu estava separada. Então, na época, não tinha divórcio. Era o famoso desquite, né? Exato. O ridículo desquite. Né? Então, houve até um pequeno problema, porque eu me inscrevi com um nome, e como eu tinha voltado a usar meu nome de solteira, eu assinei a ficha com o nome de solteira. E, na realidade, não combinava com o nome da inscrição. Eles tiveram que fazer um trabalho de identificação para ver que era eu mesma. E depois perguntaram por que eu não tinha comunicado o fato. Eu não pensei que seria necessário. Mas, de qualquer modo, eu entrei na Justiça do Trabalho exatamente nessa condição. Não é um louro muito grande, mas, à época, havia uma certa rigidez. Eu quero crer que na 8ª região eu fui a primeira juíza desquitada que existiu. Pois é, professora, isso é um aspecto muito interessante. Aliás, diga-se de passagem... Aspecto social. Porque essa informação eu não tinha, realmente eu não sabia. Então, nesse sentido, a nossa entrevista ela está sendo muito fluente exatamente nesse sentido. E isso é um aspecto muito interessante dentro desse contexto que nós começamos a falar em termos de dificuldade por conta da região, daquela realidade de 1968, final da década de 60, década de 70, porque eu ainda me lembro, a professora fez bem a citação pela forma como a professora falou a respeito da palavra desquitada. Uhum. A nossa realidade, as gerações mais novas, elas se espantam hoje quando a gente fala isso, afinal de contas, a realidade de você terminar um relacionamento, começar outro, felizmente faz parte de maneira civilizada do nosso dia a dia, mas hoje é tão natural. Hoje é tão natural, exatamente, mas exatamente nessa época, isso era na verdade, um problema social. Com certeza. E se isso é um problema social, por exemplo, mesmo nos grandes centros, São Paulo, que dirá, então, por isso que eu estou achando muito interessante essa contextualização, na década de 70 e ainda trabalhando exatamente no meio jurídico, que acompanha muito de perto, particularmente dentro da magistratura, qual é a sua atuação. Então, isso foi uma dificuldade a mais, não foi não, professora? Olha, tem um elemento aí que mostra precisamente a dificuldade. Eu havia começado a fazer as provas da Justiça do Trabalho, me separei, me desquitei, e um colega da universidade, que era juiz do trabalho, ele teve audácia. Eu digo audácia porque é uma sorte de discriminação terrível. O desquite, à época, seria quase que colocar na testa da mulher uma condição moral mais baixa. É um absurdo isso. Hoje nós falamos com tantas pessoas divorciadas e nós deixamos de colocar essa pecha na mulher divorciada. Mas o desquite, ele tinha essa característica. E simplesmente esse colega, meu colega como professor e juiz do trabalho, chegou comigo e disse: Zilá, tu te desquitaste? Aí eu disse: foi. Aí ele disse: e tu estás fazendo o concurso para juiz do trabalho? Eu disse: estou. Ele disse assim: e tu pensas, por acaso, que tu serás aprovada, desquitada? Nunca tu serás aprovada. Isto me causou um problema psicológico, porque eu não tinha tido muito tempo de estudar. Eu já disse, eu tinha uma outra faculdade, essa faculdade, a outra, eu tinha escritório de advocacia e tinha família, a minha filha. E simplesmente eu fiquei numa situação tão difícil, nos 2 dias que eu tinha para me preparar para uma prova,
eu simplesmente um dia perdi. E liguei para o presidente do tribunal, que era o doutor Orlando, à época, Orlando Costa, que foi presidente aqui do TST também. Eu liguei a ele e disse, doutor Orlando, eu preciso falar com o senhor com urgência. Ele, Zilá, mas eu tenho uma sessão que começa a hora. Eu disse, eu vou estar aí antes do seu início de sessão. 2 minutinhos, é só uma pergunta que eu quero lhe fazer. Eu cheguei lá antes dele, ele chegou, me atendeu, e eu disse, doutor Orlando, o senhor me conhece há muito tempo, e eu quero só lhe fazer uma pergunta a partir do que eu vi há pouco, ontem, na universidade. Ele ouviu de quem? Eu disse, eu me reservo o direito de não dizer o nome. Nunca disse o nome dessa pessoa. Eu disse que ouvi a seguinte frase, que eu, como desquitada, jamais seria aprovada na justiça do trabalho. E ele me disse, mas que absurdo. Eu disse, não, eu estou lhe perguntando se isto vai ter alguma influência. Porque se o senhor me disser que vai ter, eu vou escolher um de 2 caminhos. Ou eu desisto, me dou por vencida, ou eu vou fazer e vou lutar até o fim para que a minha condição, que é uma condição legal, seja respeitada. Aí ele me disse lá, eu conheço você há muito tempo, será uma honra para nós você ser aprovada, porque a sua capacidade é aquelas... como um grande amigo, né? E disse que só dependia de mim. Aí eu saí e terminei de estudar naquele dia, entrando pela noite, um pouquinho de ler um pouco mais para a prova do dia seguinte. E foi aprovada? E fui aprovada. E mais, na prova oral, com Orlando Costa, com o ministro Riber, que foi também presidente do TST, integrando lá a minha banca, além de mais 3 professores, era uma banca integrada por 5, eu tive o prazer de ver que todos me atribuíram, na prova oral, a nota 10. Tem mais entrevista logo depois do intervalo aqui no Saber Direito Debate. A gente volta já. Saber Direito, o debate está de volta. No nosso segundo bloco, nós continuamos conversando com a professora Zilá Maria Calado Fadul Petersen, que é a juíza titular da auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar da Justiça Militar da União, que durante a semana ministrou aulas relacionadas ao tema Direito Penal Militar, o curso de Direito Penal Militar que você acompanhou, portanto, e agora estamos tendo a oportunidade de conversar com ela a respeito de diversos aspectos relacionados à carreira dela, em aspectos, inclusive, reveladores que nós conversamos no primeiro bloco do nosso programa de hoje. Daqui a pouquinho eu vou passar, inclusive, se você não acompanhou as aulas do Saber Direito, como você pode resgatar estas e outras aulas também do Saber Direito aqui na TV Justiça. Daqui a pouquinho a gente passa para você. Antes, professora, continuando a respeito desse período no estado do Pará, especificamente falamos primeiramente da questão acadêmica, da vida na faculdade, da vida como juíza do trabalho, num período e num local com características próprias, e paramos justamente no ponto em que houve já posteriormente a destinação para o concurso para a área da justiça militar especificamente. Se eu entendi corretamente, professora, uma das questões é que foi um concurso que apareceu de momento, não havia um projeto especificamente naquela época para entrar. Eu não tinha um projeto. Como eu decidi não fazer a carreira na Justiça do Trabalho, o único concurso de juiz que estava aberto era da Justiça Militar. Coincidentemente, a Justiça Militar, que foi criada em 1808, no ano de 1979,
estavam abrindo concurso para juiz e era a primeira vez que estavam permitindo o acesso de mulheres. É isso que eu estou reparando. A professora caracterizou como desbravadora mesmo, porque foi em 1975 foi a abertura da Justiça Militar, não é isso? Não, 79. 79, perdão. E é isso mesmo, 75 foi a Justiça do Trabalho. E passou a atuar na Justiça Militar também em 1980, ou seja, além de ser a primeira mulher, o primeiro concurso que admitiu que admitiu mulheres, e era um dos primeiríssimos concursos também da Justiça Militar. Não. Porque sim, 79 para 80, praticamente. Não, é porque foi final de 79 e as provas realizadas no final de 79 e início de 80. Né? Então, na realidade, a coincidência é que era o primeiro concurso que estava admitindo mulher. Não havia juíza mulher na Justiça Militar. Das togadas, né? Os juízes togados e os juízes que são concursados. Só homens. Então, na abertura desse concurso, o presidente do conselho, da comissão de concurso, o ministro-presidente, era contra o acesso de mulher. Então, já imagina a barra que eu peguei. Eu era o número 2 na inscrição. O número 1 havia sido aprovado também nas provas escritas, como eu. Então, eu fui a segunda pessoa a ser examinada oralmente nas diversas provas orais e, logo de início, eu sofri, eu diria assim, uma espécie de coação psicológica desse ministro ao mostrar o quanto desagradava a ele o ingresso de mulher naquela justiça. Foi interessante, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque realmente eu até me emociono quando entro em detalhes para ver a postura dele e como quase ele me consegue assim me conduzir para um ponto de insucesso. De qualquer modo, eu fui aprovada e junto comigo, no mesmo concurso, foram aprovadas mais 2 mulheres. Então, fomos as 3 aprovadas, mas eu estava em nota à frente delas. Então, eu poderia dizer que fui a primeira. Né? E com 2 anos de atuação, eu fui promovida a titular. E fiquei titular em Bagé. E durante uns 2 anos, aí sim eu fui a única mulher titular, juíza titular na Justiça Militar. Então, é bom isso. Hoje nós temos a única mulher no Superior Tribunal Militar, que é a Maria Elizabeth. Exato. Então, ela é a única mulher no tribunal, mas nós já temos a mulher na Justiça desde 80, agora, que foi a posse. Depois desse episódio especificamente, já no decorrer da carreira como magistrada da Justiça Militar, aí já não foi uma situação mais problemática, eu espero. Não. Logo de início, por exemplo, ao chegar em Bagé, 2 anos depois, né, como titular, Bagé ainda era muito tradicionalista, então lá ainda havia uma ideia de que mulher de carro oficial ou era mulher do general, ou era mulher do prefeito, porque por ela mesmo não teria direito a carro oficial. Mas isso aí rapidamente foi superado. A ideia de que mulher autoridade não poderia ficar ao lado dos homens autoridade, né? Que a mulher, mesmo autoridade, ela tinha que ficar ao lado das esposas dos homens. Né? Isso aí eu tive de início. É curioso, porque o tenente, por exemplo, que estava me conduzindo numa solenidade, e eu disse, onde é o local das autoridades? Ele disse, é ali, doutora, mas a senhora vai para ali junto com as esposas. E eu disse, por quê? Aí ele disse, doutora, porque ali só tem homem. Aí eu disse, e aí, o que é que tem? Mas a senhora não vai se sentir mal estando sozinha no meio de tantos homens? Ele tinha a ordem de me conduzir lá junto às esposas. Eu disse, olha, para não complicar você hoje, eu vou para o lado das damas. Mas na próxima vez, eu vou me reunir com elas depois, na hora do coquetel. Mas na hora da solenidade, eu fico com as autoridades. Então, na realidade, foi curioso, porque, de repente, você vê o que a tradição